Tempo é dinheiro. Olá, pessoal. A frase que eu falei é uma frase muito famosa no mundo capitalista do século XXI. Aliás, essa frase já é bem antiga, mas ela demonstra claramente que para muitas pessoas tempo é dinheiro. Elas dedicam seu tempo à busca do dinheiro, a ganhar dinheiro, a enriquecer com o ganho do dinheiro. Então, para muitas pessoas, essas pessoas vivem em função disso. Mas será que o dinheiro ou as riquezas podem ser algo que podem sim trazer satisfação para as pessoas? Às vezes tem até uma outra frase também que como é que fala? A frase é: o dinheiro traz felicidade? É uma pergunta, né? Às vezes as pessoas, elas tentam obter por meio do dinheiro a felicidade, querem comprar a felicidade com dinheiro, digamos assim. Mas isso é algo um pouco assim meio comum nesse mundo que gira em torno do capitalismo, do dinheiro, de riquezas. Tudo hoje é assim que acontece no mundo. Então, muitas pessoas hoje estão envolvidas e enredadas por essa questão. Mas será que isso é bom e saudável para você e para mim, como seres humanos normais, como pessoas racionais, como pessoas que têm sentimentos e que têm uma vida? Será que essa questão do dinheiro pode nos prejudicar de alguma forma? Porque se o dinheiro causar algum mal a você e a mim, isso significa que o dinheiro é por si mesmo pernicioso para as nossas vidas. Então, é preciso meditar nisso para ver se compensa nós nos dedicarmos a essa questão de querer mais dinheiro numa ambição desenfreada, digamos assim. Então, hoje eu vou ler aqui alguns textos para que você possa meditar a respeito disso. Esses textos são interessantes e vão falar sobre essa questão. Porque nós temos que pensar nisso, nós temos que meditar nisso, nós temos que chegar a uma conclusão a respeito disso. Porque nós não podemos nos prejudicar com algo que pode nos causar mal. Até mesmo porque existe um texto nas Escrituras, que eu não vou ler aqui hoje, mas existe um texto que diz que o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e muitos nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro pode causar esse mal para a pessoa. Então, se isso pode nos causar mal, nós podemos evitar que isso aconteça, nos desapegando dessa questão, não dando muito valor e importância a isso. Você tem que valorizar outras coisas mais importantes do que isso. Existem coisas mais importantes do que isso, que você deve valorizar. Não essa questão de uma moeda, uma cédula, algo que é efêmero e passageiro. Mas existem outras coisas que você deve priorizar muito mais do que coisas materiais e físicas. Então, nós devemos entender isso hoje. E esses textos que eu vou ler aqui vão falar claramente a respeito disso. E eu vou ler eles para que você possa meditar neles. Porque em cada um desses textos vai falar algo diferente a respeito desse assunto. Para a nossa própria meditação. Para encontrarmos alguma coisa que pode ser aplicada em nossas vidas. Para que assim nós possamos ter uma vida saudável, equilibrada, estável. Uma vida sensata, justa e piedosa. Sem esse mal que o dinheiro pode causar para as pessoas. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 11, versículo 4. Então está escrito assim, ó: as riquezas de nada aproveitam no dia da ira,
mas a justiça livra da morte. Então, por mais dinheiro, mais riqueza que alguém possa ter no mundo, os bilionários por aí, essas riquezas de nada aproveitam no dia da ira para ninguém. Essa é a questão. Cadê onde? As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, o que deve ser valorizado pelas pessoas é a justiça, porque a justiça sim livra da morte, mas as riquezas não livram ninguém da morte, mas a justiça sim. Então, é isso que deve ser entendido hoje. E eu espero que você medite nesse texto, assim como os outros que eu vou ler aqui. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está no livro também de Provérbios, capítulo 13, versículo 8. Provérbios, capítulo 13, versículo 8. Então está escrito assim, ó. Com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então, muitas das vezes, quando alguém é sequestrado, digamos assim, alguém rico é sequestrado, ou a filha de alguém que é rico é sequestrado, o que acontece? O resgate é pago pelo dinheiro. Os sequestradores exigem um resgate em dinheiro para liberar aquela pessoa. Então, o texto diz assim, ó, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então, ao pobre que não tem muitas riquezas, digamos assim, tanto quanto um rico, um bilionário tem, para essa pessoa, ele não sofre ameaça de sequestro ou de algo assim que deva ser resgatado por dinheiro. Então, isso significa o quê? Que o pobre, ele leva uma certa vantagem a respeito disso. Ele não tem essa preocupação, ele não vive aflito ou apegado ao dinheiro ao ponto de ser uma vítima de um sequestro, digamos assim. Mas o rico, aquele que tem muitas riquezas, esse tem uma maior possibilidade de ser sequestrado sim. Por isso o texto diz aqui, ó, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Então, medite nessa palavra de forma profunda, analise bem o que está sendo dito aqui. Agora eu vou ler o próximo texto que também está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 13, versículo 11. É só passar aqui a página. Provérbios capítulo, deixa eu ver aqui, Provérbios capítulo 13, versículo 11. Aqui, achei. Está escrito assim, ó. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, os bens que facilmente se ganham, geralmente está querendo dizer aqui de forma ilícita, de forma errada, que se ganha fácil. Existem muitas pessoas que estão nessa condição hoje que ele está dizendo aqui, ó. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Eles sempre vão diminuir. Mas, como está escrito aqui, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, pela força do trabalho, pelo desempenho da pessoa que trabalha, ela vai pouco a pouco ajuntando a sua riqueza, digamos assim. Então, a pessoa que faz isso, essa terá aumento. Vai render, vai aumentar aquele dinheiro que ela está pouco a pouco juntando à força do seu trabalho, pelo seu próprio trabalho, de forma digna, honesta. Então, isso é importante se pensar a respeito disso. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículo 16. Está escrito assim, ó. Melhor é o pouco
havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Então, melhor é o pouco. É melhor, a pessoa fica satisfeita com o pouco, quando nessa pessoa tem o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Geralmente as pessoas que têm muitas riquezas, muito dinheiro, elas são pessoas inquietas. Elas são pessoas ansiosas, elas ficam nervosas, com medo. Elas ficam, assim, preocupadas. Então, essa preocupação inquieta elas, traz angústias para a vida dela. É bom viver assim? Possivelmente não, claramente não. Então, é nisso que devemos meditar a respeito desse texto. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo, deixa eu ver aqui, versículo 16. Capítulo 17, versículo 16. Está escrito assim, ó. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Peraí, deixa eu ver aqui. Provérbios 17, versículo 16. É isso mesmo? Provérbios 17, versículo 16. Ah, eu li errado aqui. Já está assim, ó. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, de que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Vai adiantar alguma coisa o dinheiro na mão do insensato? O dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que essa pessoa não tem entendimento, não saberia o que fazer com a sabedoria? Seria algo inútil. Ela iria comprar alguma coisa que possivelmente não iria conseguir usar com responsabilidade, com eficiência. Então esse texto está bem claro aqui, ó. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Então, essa é uma pergunta. Esse versículo aqui termina com um ponto de interrogação. Isso é uma pergunta. Então, medite nesse texto e faça sua resposta a respeito disso. Dê uma resposta para si mesmo. Aí você vai chegar a uma conclusão a respeito desse texto. E essa conclusão tem que fazer algum efeito em sua vida. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui, agora está aqui no livro de Eclesiastes, que também é outro livro que foi escrito por Salomão. Capítulo 5, versículo 10. Vou passar aqui. Eclesiastes fica depois do livro de Provérbios. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Achei aqui, ó. Agora a questão é um pouco mais séria, como eu já falei, sobre o amor do dinheiro. Esse texto que vai falar sobre essa questão. Está escrito assim, ó. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Então, existem muitas pessoas hoje que amam o dinheiro e elas nunca vão se fartar dele. Sempre vão querer mais, mais e mais, porque a ambição vinda do amor do dinheiro vai impulsionar essa pessoa a querer sempre mais. Ela nunca vai estar satisfeita com o dinheiro. Ela vai querer sempre mais e mais e mais, e a vida dela vai ser sempre assim. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Então, Salomão está falando que isso é vaidade. E muitas pessoas estão nessa condição hoje em dia. Então, esse é um texto esse é um texto que você pode meditar nele, para ver se você está enquadrado nessa situação aqui. Talvez você esteja passando por isso, mas você precisa entender que tudo isso é vaidade. Simples assim.
Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 5 também, versículo 12. Está escrito assim, ó. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Então, não importa se ele vai comer pouco ou muito. Quando ele for dormir, o sono dele será doce, será suave, será confortável. Vai ser um sono confortante, repousante para ele. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, a fartura do rico, da sua fortuna, do seu dinheiro, não deixa essa pessoa dormir. Ela fica inquieta, ela fica angustiada, ela fica nervosa, fica atemorizada, preocupada com alguma coisa. Então, muitas dessas pessoas ricas hoje passam por isso. Muitas delas precisam de remédios para dormir. Essa é a realidade, pessoal. Então, esse texto está falando muito bem claro a respeito disso. E esse é também um texto que você deve meditar nele. Talvez você esteja passando por isso hoje. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está aqui também no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Achei aqui. Está escrito assim, ó. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, a sabedoria protege como protege o dinheiro. Aí, né, ele está falando de duas coisas que acontecem mesmo. A sabedoria, deixa eu ver aqui. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas existe uma diferença. A diferença é aqui, ó. Mas o proveito da sabedoria que protege a pessoa é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, a pessoa que possui sabedoria é protegida pela sabedoria. E a sabedoria ainda dá vida ao seu possuidor. Mas o dinheiro, deixa eu ver aqui. Mas o dinheiro, a proteção do dinheiro não dá vida ao seu possuidor. Essa é a questão a se pensar a respeito disso. É nisso que as pessoas têm que meditar. Esse texto é um texto bem interessante para a meditação das pessoas. Por isso eu vou ler aqui de novo. Ó. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, é muito melhor possuir a sabedoria do que o dinheiro. É muito melhor ser protegido pela sabedoria do que pelo dinheiro. Porque a proteção da sabedoria dá vida ao seu possuidor. Isso é confortante, é recompensador. Então é isso que as pessoas têm que meditar hoje a respeito disso. Eu vou ler aqui agora o próximo texto que está aqui, que é o último texto que está aqui no livro de Jó, capítulo 36, versículo 18 e 19. Então, para fechar esse assunto, eu vou ler esse texto aqui, que é bem claro e simples, que é um texto para a sua meditação hoje também. Então está escrito assim, ó. Cuidado que ninguém o seduza com riquezas. As riquezas, elas seduzem, elas fascinam as pessoas. Mas a palavra aqui é cuidado que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe envolver e se enredar por essa sedução das riquezas, porque isso pode causar a sua ruína. E muitas pessoas hoje estão nessa condição. Continuando aqui, ó. Não se deixe desviar por suborno. O suborno sempre geralmente é feito por dinheiro. Então, não se deixe desviar por dinheiro. Não deixe que o suborno te desvie da verdade. Não deixe que o suborno te desvie de você ser uma testemunha fiel e verdadeira. Enfim, não deixe que o suborno
te corrompa, te torne perverso em tempo algum. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja, não importa a quantia que seja. Às vezes, algumas pessoas querem subornar outras pessoas por altas somas de dinheiro para ela se corromper e ser uma testemunha falsa, digamos assim. Esse é o erro. Por maior que este seja. Agora aqui no final desse texto tem uma pergunta. A pergunta é: acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Essa é uma questão, uma pergunta que você deve pensar. Faça essa pergunta para si mesmo. Eu vou repetir a pergunta aqui, ó. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Essa é uma questão a se pensar. Porque nesse mundo capitalista, o que mais acontece é isso. Às vezes as pessoas pensam que essas grandes fortunas, essa grande soma de dinheiro que elas têm, pode lhes dar apoio e alívio na aflição. Mas não podem. Senão, muitos desses ricos não precisariam de remédios, de médicos, de psicólogos, psiquiatras, enfim, várias coisas para tentar se aliviar, para tentar ter alívio na vida. Então, essa é uma questão a se pensar, pessoal. Eu vou ler aqui esse texto mais uma vez, ó. Cuidado que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio na aflição? Então, era sobre isso que eu queria falar. Cada um desses textos você pode meditar neles para chegar a uma conclusão, para se conscientizar, para abrir os seus olhos, despertar, para você, talvez, não se deixar mais ser dominado por essa questão do dinheiro, ou de riquezas, ou de coisas que são coisas que podem te afetar de alguma forma negativa, nociva, doentia, enfim. Então, o que eu quis falar aqui foi com o objetivo de tornar a sua vida saudável, mais alegre, mais feliz, sem esse apego demasiado ao dinheiro. Então, eu espero que você medite nesses textos que eu li aqui, porque foi com esse objetivo de ajudar você a respeito disso. Então, eu espero que você receba essa ajuda. Em nome do Senhor Jesus, amém.